Café na mesa, meu irmão, que significa café na mesa na tradução do Google. Cara, hoje a gente vai conversar sobre o que fazer na quarentena, o que fazer nesse tempo de isolamento. Eu sei que tem uma galera que está trabalhando fora de casa, tem uma galera que está trabalhando em casa, como é o meu caso, tem gente que está em casa fazendo nada. E o que fazer durante essa época? Tem um exemplo da Bíblia e... assim, Paulo viveu um isolamento, uma quarentena, entre aspas, porque ele viveu numa prisão. Então ele de fato viveu isolado. Ele foi preso em 2 períodos. A gente vê lá em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, quando ele fica 2 anos em prisão domiciliar em Roma. E depois, quando ele é preso, depois de um incêndio que houve em Roma, por decreto de Nero, ele foi preso. E ele ficou numa masmorra, uma prisão úmida, fria, terrível. Tem até a gente vai subir até uma imagem aqui, que é a imagem lá da masmorra em que ele ficou, da prisão, uma armentina. Então, assim, o que Paulo fez durante essa época que pode servir de inspiração, de ideia, de conselhos, direcionamentos para a gente ver também as nossas atitudes nessa quarentena. Primeira coisa, quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala para levar a ele os livros, em especial os pergaminhos e a capa. E nesse pedido tem 2 coisas muito importantes. Paulo cuidou da saúde, por isso que ele pede a capa. Estava chegando o inverno e a segunda carta a Timóteo deixa isso bem claro, estava chegando o inverno e ele sabia a condição da prisão, então ele pede para que levasse uma capa para ele. Essa capa também servia para se cobrir, para evitar ele sofrer ainda mais com o inverno. Então, cara, espiritualidade não tira a nossa humanidade. Você ter uma vida espiritual, ter uma vida próxima a Deus não tira a necessidade de você se prevenir, de você cuidar do seu corpo, de você cuidar da sua saúde física. Sim, isso é importante. Paulo viveu isso. E ele também pede uns livros, ou seja, mesmo num momento em que ele estava preso, isolado, ele estava continuando na sua leitura, na leitura da palavra e dos livros em geral, para alimentar a sua mente e alimentar o seu corpo espiritual. Coisa que a gente pode fazer, né? Segunda coisa que Paulo fazia, a gente vê lá na segunda carta de Timóteo também, capítulo 1, versículo 3, que ele diz: oro dia e noite por vocês. Paulo estava na prisão, mas a sua oração não perdeu o ritmo. Cara, ele não parou, ele não se isolou de Deus. Ele estava preso, mas orava de dia e de noite. Continuando, coisa que nós também podemos fazer. E algo muito importante é que na primeira prisão, Paulo escreveu as cartas aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios e a Filemão. E na segunda prisão ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Mesmo preso, Paulo comunicou o Evangelho. Olha só 3 ou 4 coisas que são muito importantes que Paulo fez. Cuidou da sua saúde e da sua vida espiritual. Não parou de orar dia e noite e comunicou o Evangelho. Cara, será que realmente a gente tem que ficar no ócio? Já percebeu que antes da quarentena todo mundo reclamava assim: não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra, para ler um bom livro, não tenho tempo com minha família, não tenho tempo. Agora, na quarentena, a gente só tem tempo para um monte de coisa e não faz o que é mais importante. Não estou falando que isso te proíbe de assistir uma série, de assistir um filme, mas será que você tem tempo só para isso? Será que não dá para aproveitar a quarentena e sair ainda mais forte espiritualmente? Então, aproveita essas dicas do que Paulo fez. Orar dia e noite, ou seja, manter a mesma pegada espiritual, comunicar o Evangelho, cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Esse é o Café na Mesa. Se essa mensagem, se esses vídeos estão fazendo sentido para você, se você acha que essa mensagem pode chegar mais longe, compartilha, se inscreve aqui no canal e, cara, vamos crescer juntos. Rapidinho, antes que eu esqueça, alguns livros que nos inspiraram no estudo de hoje, a Bíblia, né? Claro. Comentário do Hernani Dias Lopes, de segunda carta a Timóteo, muito bom. E Epístolas da Prisão, do Russell Shedd, que é um livro maravilhoso. Galera, tamo junto, toma o seu café e aproveite para sair mais forte dessa quarentena. Tamo junto.